Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um desejo no meu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançarão de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no meu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançarão de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Oh, misericórdia, graça e luz. Oh, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Glórias ao teu nome, Senhor. Amém. Quem foi capaz de dar a vida por mim e por você? Foi Jesus, o autor da vida, que com amor nos libertou. Quem foi capaz de dar a vida por mim e por você? Foi Jesus, o autor da vida, que com amor nos libertou. Somos felizes porque sabemos que somos amados de Deus, que deixou o Espírito Santo para ajudar e consolar. Quem foi capaz de vencer a morte, pagando o pecado por nós? Foi Jesus, o autor da vida, que com amor nos resgatou. Somos felizes porque sabemos que somos amados de Deus, que deixou o Espírito Santo para ajudar e consolar.
mim, foi capaz de vencer a morte, pagando o pecado por nós. Foi Jesus, o autor da vida, que com amor nos restaurou, que com amor nos conquistou, que com amor nos libertou. Graça e paz, meus irmãos, com grande alegria que mais uma vez nós estamos juntos através deste vídeo para meditar na palavra do Senhor. Como de costume, às terças-feiras nós temos estudado o Evangelho de João e hoje não será diferente, e com a graça e a misericórdia do Senhor nós estudaremos então o Evangelho de João, capítulo de número 9. E para darmos início então à nossa mensagem, gostaria que você abrisse este Evangelho, neste mesmo capítulo, no versículo 32 e 33. E o texto diz o seguinte: desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós estamos aqui na Tua presença neste momento e Te louvamos pela oportunidade de entrar na casa dos nossos irmãos, ainda que de uma forma virtual, mas levando a riqueza da Tua palavra. Nos dê graça, nos encha do Teu Espírito Santo e nos guie, ó Pai, a falar aquilo que está no Teu coração e a Tua vontade. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos liberar um vídeo para que você assista, bem curtinho, e breve voltaremos com a mensagem. Mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Foi ele mesmo? Ou seus pais? Nem ele pecou, nem seus pais, para que ele fosse cego. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Enquanto é dia, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Vai e lava teu rosto no tanque de Siloé. Jesus estava na cidade de Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos, como era de costume de todos os judeus. Pelo menos uma vez por ano, os judeus subiam a Jerusalém para festejar, ora, a festa da Páscoa, outra, a festa da cabanagem, ou festa dos tabernáculos. Havia muitas festas em que o povo judeu se reunia para ter um momento de comunhão e adorar o seu Deus.
Mas antes desse episódio, conforme disse, no capítulo de número 8, nós percebemos que Jesus, quando esteve em uma dessas festas, ele foi questionado, ele foi ali tentado pelos fariseus e foi colocado em xeque por conta do perdão que ele concedeu àquela mulher que foi pego em adultério. E a partir disso, a relação de Jesus com os fariseus ficou ainda muito mais arranhada, ficou mais ríspida essa relação com os judeus, e eles buscavam sim mais alguma oportunidade, mais uma palavra de Jesus para que os judeus pudessem colocar as mãos sobre Jesus. Mas o Senhor, que é onisciente, sabedor de todas as coisas, ele entendera que ainda não era o momento dele ser dado como libação pelos nossos pecados e morrer naquela cruz. Porque ele havia alguns encontros ainda marcantes que deveriam ser registrados nas Escrituras Sagradas. E um desses encontros é o relato do capítulo 9, a partir do verso 1, onde Jesus se encontra com um homem cego de nascença. E nós vamos então aqui entrar na exposição deste texto. João capítulo 9, versículo 2 e 3 diz o seguinte: perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Irmão, amigo, você que me ouve através desse vídeo, nós percebemos que esse texto aqui, ele revela uma intuição que levou muitos, ao final da década de 90, criaram uma falácia teológica chamada de maldição hereditária. O que eles diziam em relação a isso? Eles afirmavam, a partir desse texto, que se um homem nascesse em uma família onde seu pai era alcoólatra, logo ele também seria alcoólatra. Talvez ali como resultado de uma maldição hereditária, como resultado de uma possessão de um demônio chamado Zé Pilintra. Eles diziam então que se você é infiel no casamento, isso é uma maldição hereditária, porque na sua família, seu pai, os seus irmãos, enfim, a família, de alguma forma já estava no terceiro, quarto, quinto casamento, talvez uma influência de um espírito ruim chamado pombagira, mais uma maldição hereditária. E se o cristão, então, ele pecou no passado, teve uma vida desordenada no passado, significa que agora os seus filhos também vão receber essa carga negativa quando eles chegarem a esse mundo. Mas quando eu olho aqui para esta falácia teológica, afirmando que é uma maldição hereditária, e leio esse texto, eu percebo que esse texto vem desconstruir toda essa teologia. Por que digo isso? Porque Jesus, quando ele é encontrado, quando ele nasce no coração de uma pessoa, quando nós temos um encontro com o nosso Salvador, tudo esse entulho do pecado, toda essa carga negativa, toda essa herança que nós carregamos durante todo esse tempo, é quebrada, é lançada, é retirada fora de nós. Eu concordo com você que existem heranças emocionais. Sim, existem pessoas em que os filhos estão se enveredando no caminho do vício, porque os pais, sim, andavam no mundo do vício. Existem, sim, pessoas que estão se enveredando em casamentos, em relacionamentos que não são relacionamentos segundo a palavra de Deus, vivem um relacionamento totalmente bagunçado, porque a sua família também vivia nesse molde, nesse contexto. Contudo, eu não posso afirmar que a vida desta pessoa está carregando uma maldição hereditária simplesmente porque a sua família e o contexto enquanto ele era criança vivia nessa situação. Talvez pode ser uma herança emocional, mas não uma herança hereditária. Por que eu posso afirmar isso? Porque Romanos capítulo 8, verso 1 é muito categórico e afirmativo, como diz que, portanto, nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você nasceu de novo, se você já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, então, você não tem que temer essa questão da maldição hereditária. Aquilo que era velho na sua vida foi jogado fora, foi arrancado de você. A palavra do Senhor diz, o escritor a 1 Coríntios,
fala no capítulo 9, verso 17, que eis que tudo se fez novo, inclusive o nosso comportamento. E Jesus, ele vai moldando através do seu Espírito Santo a sua imagem em nós, e nós vamos adquirindo uma nova natureza a partir de Cristo. Então, se eu pensar que sou cristão, nascido de novo, e ainda sou acometido pela maldição hereditária, se eu tenho que fazer quebras de maldição, se eu tenho que fazer algo para me libertar do passado, significa que o sacrifício de Cristo não foi eficaz. Aí nós entramos para um campo muito sério. E eu creio piamente que o sacrifício de Jesus foi eficaz. O sacrifício de Jesus naquela cruz é o sacrifício vicário que arranca o pecado de todos aqueles que confessam Ele como seu único e suficiente Salvador. Todos aqueles que se convertem dos seus maus caminhos, todos aqueles que se arrependem das suas mazelas e do seu comportamento. E a partir dali nasce um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Outra lição que nós podemos aprender no Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 4 e 5, diz o seguinte: importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Veio a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus aqui estava explicando para os discípulos por que ele se manifestou daquela maneira, curando um cego de nascença. Obviamente que o texto qual nós lemos e o vídeo qual nós também assistimos, ele se remete a isso. Jesus se configurando, se dizendo como a luz do mundo. E quando nós falamos sobre a luz do mundo, significa que se Jesus é a luz do mundo, o mundo vive em trevas. E o mundo vive mesmo. O mundo vive nas trevas da intolerância, o mundo vive nas trevas da violência exacerbada, o mundo vive nas trevas do abuso de toda esfera e natureza, o mundo vive nas guerras de toda libertinagem que não glorifica o nome de Jesus. O mundo vai de mal a pior. Mas quando eu olho para Jesus e leio João capítulo 8, verso 12, que diz o seguinte: então Jesus tornou a falar-lhe dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu percebo que há esperança, porque ainda há uma luz que brilha neste mundo, e essa luz ela brilha no coração, brilha no seu coração, brilha no coração daqueles que um dia confessaram Jesus como seu único, suficiente Salvador, que um dia entregaram a vida para Cristo. E é por isso que o mundo não vive numa intensa treva. Por isso que o mundo ainda respira a luz de Cristo, porque a igreja aqui na terra detém essa luz de Cristo através do Espírito Santo dentro dos vossos corações. E por fim, João capítulo 9, versos 6 e 7 diz o seguinte: dito isto, cuspiu no chão e com saliva fez lodo, untou com lodo os olhos daquele cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. E no versículo 12 diz o seguinte: e perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. Ora, era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus também se puseram a perguntar-lhe como receber a vista. Respondeu-lhe ele: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Olha aqui, Jesus mais uma vez dando um exemplo de bondade, dando um exemplo de amor, demonstrando toda a luz que Ele é, demonstrando todo o seu brilho que somente o Filho de Deus poderia ter. Jesus aqui, dentro desse texto, nós percebemos que Ele estava a caminho de Jerusalém e se encontrou com aquele homem cego. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que quando nós nos encontramos com Jesus, a primeira coisa que acontece conosco é recobrar a visão. Porque aquele que não tem Jesus, ele é cego, ainda que veja. Talvez a sua córnea, os seus nervos ópticos, talvez a sua visão está em perfeito estado, mas você não consegue enxergar. Porque a nossa visão ela é limitada a respeito das coisas espirituais. Nós só conseguiremos ver as coisas espirituais quando formos cheios da presença de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 14 diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque para ele são loucura.
e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E o mundo espiritual é uma realidade. Talvez o mundo está com medo do coronavírus, H1N1, da AIDS, da tuberculose ou de qualquer endemia e pandemia que possa se instalar no globo terrestre. Sobretudo, o que o homem deveria temer é o seu pecado, que pode levá-lo ao inferno e ao sofrimento eterno. Por isso, quando eu olho para esta palavra, eu vejo que é mais que urgente que nós venhamos a recobrar a nossa visão espiritual. Eu não sei como está a sua visão. Você consegue ver o mundo espiritual? Você consegue ver o céu, o qual o Senhor foi preparar morada para mim e para você? Você consegue ter esperança de um dia morar eternamente num mundo sobrenatural, onde a presença de Jesus vai iluminar todo aquele local? Se você tem essa esperança, significa que os seus olhos foram abertos, estão desvendados e consegue ver a luz de Cristo. Mas se você, porventura, está com os seus olhos cerrados, está com as escamas nos seus olhos, cabe hoje retirar essas escamas para que você veja e possa recobrar a esperança, não nesse mundo, não nas coisas desta terra, mas recobrar a esperança em Cristo. É necessário que nós, ou aqueles que não se converteram, que se convertam. É necessário que aqueles que ainda não se encontraram com Jesus, que se encontrem. É necessário nascer de novo aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E Ele está disponível nesta noite. Basta clamar o nome dEle, que Ele vai parar, se encontrar, vai colocar um lodo em seus olhos e você vai recobrar a visão em nome de Jesus. Amém. Se assim você deseja, quero orar com você neste momento. Querido Deus, esta palavra, ela não tem fronteiras, não tem barreiras humanas, mas ela pode chegar a qualquer lugar do globo terrestre. E eu te peço que esta palavra, Pai, que é poderosa, que divide, Pai, ossos e medulas, que entra no mais profundo, no âmago do ser humano, que esta palavra possa produzir, ó Pai, luz aos olhos daqueles que estão cegos. Eu te peço, Deus, que esta palavra venha abrir a mente e os olhos daqueles que a ouvem, para que eles possam recobrar a visão naquele que é a luz verdadeira, que é Cristo, o qual se configurou como tal. A luz que iluminou na criação, continua iluminando pela graça e iluminará eternamente na glória celestial. Pai, eu abençoo esses, ó Pai, que recobraram a visão a partir desta oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana. Fique firme na presença do Senhor. Vamos criar o hábito de ler as Escrituras Sagradas todos os dias, falar com o nosso Deus todos os dias, porque breve Ele vem buscar a sua igreja. E como é bom ter a certeza e a esperança do descanso em Cristo, sabendo que subiremos com Ele para morar na eternidade. Amém. Deus te abençoe.